Vamos lá então. Então, continuando a nossa aula aqui, né, a partir do W3 Schools, Learn Bootstrap 4. E aí, o assunto da nossa aula de hoje vai ser sobre o Jumbotron, tá? Tem um nome bem diferente, não sei a origem desse nome, né? Mas a ideia aqui vem de jumbo, né? Então eu tenho um espaço aqui, né, de destaque, tá, ok? Então o Jumbotron aqui, né, o Jumbotron, tá? Ele indica, né, uma caixa, tá, ok? Grande e cinza, né, que é para chamada, né, realmente aí chamar a atenção, né, do usuário, tá, ok? Para algum conteúdo especial, né, ou alguma informação especial, tá? Então, e até deixa uma dica aqui de utilizar o Jumbotron, né, é, dentro aí então do HTML. Geralmente, né, ele é usado logo no começo, embora a gente há a possibilidade também, né, de usar o Jumbotron no final, tá? Para dar aí, né, não um destaque, né, mas quando a gente monta aquela parte final, né, deixa eu rolar aqui o final do site, olha, tá vendo? Isso daqui, olha, dá pra gente fazer também com o Jumbotron, tá? Dentro do Jumbotron eu coloco o meu container, né, divido ele aqui, olha, em colunas, tá? Também, tá? Então o Jumbotron a gente vai ver que ele começa com o tom cinza, mas a gente vai aí mudar as cores também aqui do Jumbotron, tá bom? Então vamos lá. Neste caso aqui, né, como que eu faço para utilizar? Então eu vou usar um elemento do HTML que é o div, tá, a camada, e aí eu vou adicionar a classe Jumbotron, tá? E aí, com isso, eu tenho essa área de destaque aqui para o nosso exemplo, tá? Então aqui, olha, vamos voltar aqui em Home, tá, ok? Eu vou, como sempre, eu vou aqui no Try It Yourself. Eu pego do Home porque ele vem aqui no padrão, tá? Vocês vão perceber que ele já vem com o Jumbotron, mas como sempre eu vou apagar tudo que tem dentro do body, né? E vou deixar assim. Então eu uso, né, sempre o link aqui lá em BS4 Home e venho no primeiro Try It, tá? Vamos voltar agora no Jumbotron, tá? E aí eu vou montar o meu exemplo, tá, do Jumbotron. Embora eu possa copiar, é uma facilidade que a gente tem, eu vou fazer na mão para ficar mais fácil, né, e melhor aí a minha explicação, tá? Então neste caso aqui, olha, eu vou abrir uma camada, então toda vez que eu falo abrir camada no HTML, significa que eu estou abrindo um div, né, abrir, precisei fechar, tá? O Jumbotron ele não tem a necessidade de estar dentro de um container, tá? Pelo contrário, a gente vai ver que dentro do Jumbotron eu coloco um container, tá? E aí ele vem assim, olha, Jumbotron com N, ok? E aqui dentro eu vou ter então o meu texto em questão. Então eu vou colocar aqui H1, fecha H1. E aí aqui dentro eu vou colocar etim, informática para internet, tá? Aqui eu vou colocar então, vou abrir, vou fechar, e vou colocar aqui Centro Paula Souza, ETEC, Francisco Garcia, tá? Então ele vai aparecer dessa maneira, tá? Então eu estou colocando um H1 para dar um destaque, né? O título, assim como eu fiz no exemplo, né? Da aula de cores, tá? E vou dar um run. Isso daqui é o nosso, tá? Jumbotron, ok? Então essa é a ideia, essa caixa cinza. Repare que ela começa já encostada, né, na margem, tá, ok? Então eu não tenho espaços como eu teria num container, tá? E ela fica assim, por mais que eu possa vir a redimensionar, né, ela vai ficando sempre dessa maneira, tá? Então fica assim. Então esse é o nosso Jumbotron, tá bom? E aí, vamos ver aqui algumas variações, né? Eu posso, dentro do Jumbotron, tá, utilizar aí, né, um container, tá, ok? Da mesma maneira que eu posso usar aí uma outra classe, tá, para colocar aí, né, o meu Jumbotron também como fluid,
ok? Onde ele passa a ocupar mais espaços. Tá? Vamos testar aí essas possibilidades. Então repare que no meu exemplo aqui, tá? Como nós estamos, tá? Para o nosso exemplo, pessoal, só um minuto aqui. Tá? Então, para o nosso exemplo, tá? Eu fiz esse primeiro aqui, claro que com uma mudança de valores, e agora eu vou fazer esse segundo para a gente ir vendo a diferença. Tá? Então ele vai usar aqui um John Broughton traço fluid, da mesma maneira que eu usei container fluid. Tá? Então essa é a ideia aqui, olha. Então se eu quero usar aí, né, um John Broughton, tá, ok? Full without, tá? Sem bordas arredondadas, tá, ok? Basta adicionar então a classe aí do John Broughton Fluid, tá, ok? Ao container, né? E um container ou um container fluid dentro, tá? Então neste caso eu vou precisar, né, adicionar aqui uma classe interna, né, à minha camada do John Broughton, tá? Então vamos lá, eu vou fazer abaixo aqui, olha. Né? Não é muito comum a gente ter dois, né? Mas só para exemplificar aqui, div, tá? Class, ou melhor, eu já vou copiar aqui para ganhar tempo. Então, John Broughton, tá? E aqui eu vou usar um Jumbo, Tron, traço fluid, tá, ok? Fecho aí o meu div. Dentro eu vou precisar então adicionar um container, até seguindo uma das orientações aqui. Então eu vou ter aqui um div class container. E aí sim, olha, esse texto aqui eu vou trazer ele para cá. Tá? Vamos ver como é que ficou os dois, olha. Tá? Então, na verdade, vocês vão observar que eu tenho já um espaçamento aqui. Tá? Esse espaçamento interno é por conta do container. Tá? Então ele fica dessa maneira. Então aqui ele está encostado na margem, enquanto que aqui não. Isso é o container em ação. Então vale as nossas aulas lá de container. Olha, se eu voltar aqui, né, a gente teve aí a primeira aula relacionada a container. Ok? Claro que ele também vai limitado ao tamanho. Vai chegar um momento, olha, quando ele diminui, né, de 568, agora ele fica igual ao anterior. Mas se ele passar, ele sempre vai ter esse espaçamento interno. Olha lá, ele tem esse espaçamento interno, tá bom? Mas aqui a intenção é ver ele ocupando tudo, então eu vou usar um container fluid, tá? E aí vocês vão perceber que agora ele fica mais encostado, né, na margem do que, né, o meu componente, né, o meu exemplo daqui de cima, tá? Então, vai ter momentos que nós vamos usar container dentro da camada do John Broughton, tá? Mas a maioria das vezes ele vem dessa maneira, tá? Com um exemplo mais simples aqui, dessa maneira, tá? Então, só para mostrar, ó, vamos deitar aqui, né? E aí reparem, né, que ele não tá, ele ficou mais para dentro. Claro que tudo isso, pessoal, eu posso usar aí, né, de classes para zerar, tá, o pad interno. Vamos supor que eu colocasse um P0 aqui no meu John Broughton, tá? Repare que ele tirou os espaçamentos, né, da parte superior e da parte inferior. Eu posso determinar como que eu quero, lembrando que ele varia de 0 a 5, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, P5, ele acaba tendo mais espaçamento até. Se eu colocasse aqui, olha, simplesmente PX, né, ele vai pegar somente no eixo X. Então ele mantém o padrão, né, e deixa ele dessa maneira, tá? Claro que o container também tem um espaçamento, né, eu posso sair zerando todos eles, né, de acordo com a minha necessidade. Mas a gente vai deixar exemplos, né, do padding e do margin aqui, que são esses P's, né, a gente vai explorá-los aí mais adiante, tá? Então, o nosso exemplo para container ele vai finalizar dessa maneira, só com alguns acréscimos, tá? Então, repare que aqui eu utilizei, né, o padrão cinza, né, e o padrão do texto alinhado à minha esquerda. Vamos supor que, né, eu queira, dentro aqui do meu John Broughton, e agora eu vou fazer no meu primeiro,
eu vou alinhar o conteúdo, né, o texto dele, todo o texto interno a ele, eu vou usar a classe Text Center que a gente viu nas aulas sobre tipografia. Então, olha só, vou manter o meu texto alinhado agora ao centro, tá? Meu texto interno. Eu também posso, olha, brincar com as cores. Então vamos supor aqui que eu queira aí fazer um site para o Palmeiras. Então eu vou usar aí, né, os SUSEs, tá? Então ele vai colocar aí o tom cinza. Eu posso vir aqui e usar um text white, tá? Colocar aqui a cor em branco. Então repare que o que a gente usou, na verdade, pessoal, vocês vão perceber que tudo que a gente viu para trás, a gente vai usando, né, para frente, né? O conteúdo, né, que a gente vai vendo nas nossas aulas, ele é cumulativo, né? Ele vai acumulando aí com as aulas anteriores, tá? Então essa é a nossa intenção aqui, tá bom? Então ele fica assim, olha, text white, né? E tenho aí, né, agora o meu texto, o meu Jambrottom que vem na cor padrão cinza, eu coloquei ele na cor aí, né, padrão, tá? Na cor padrão não, eu falei que eu queria verde aqui. Eu também posso, pessoal, mudar a cor, tá? Para uma cor minha, tá bom? Vamos supor aí, né, eu quero fazer aí, né, para minha cor, só para vocês terem uma ideia, olha, né, e até para complementar também a aula de cor, eu vou pegar aqui, né, no site do Centro Paula Souza, então, Centro Paula Souza, identidade visual. Tá? Essa parte de identidade visual do Centro Paula Souza, ele vai determinar, né, a cor padrão do Centro Paula Souza para os sites, né, das escolas. Então ele é bastante interessante aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, manual de identidade, não, ele fez o download aqui, não era bem isso que eu queria. Tá? Vamos pegar aqui. Será que ele está fazendo download? Logo de ETEX. Porque eu quero pegar o tom exato aí, né, do vermelho do Centro Paula Souza. Tá? Então vamos pegar aqui, logo ETEC. Vamos ver o que ele vai abrir. Acho que ele está fazendo download aqui, pessoal. Só um minutinho. Enquanto ele vai fazendo o download, olha, eu já vou preparar aqui, dentro do meu HTML, tá? Eu vou preparar aí, tá? Uma área, tá? Para colocar um CSS, tá, ok? Então esse é, né, o nosso objetivo aqui, preparar essa área aí, né, para trabalhar com o CSS, ok? Então na verdade, pessoal, só para mostrar, né, o porquê que eu baixei este arquivo aqui, né, do Centro Paula Souza, tá? É um manual aí que saiu do Centro Paula Souza, ainda é o do ano passado, né, mas ele traz aqui inúmeras informações, né, principalmente relativas, né, ao logo do Centro Paula Souza e as cores que devem ser utilizadas aí pela escola, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu estou interessado nessa cor aqui, olha, tá? Então esse vermelho do Centro Paula Souza, ele é diferente do vermelho aí do Bootstrap, tá? Então isso vai acontecer quando vocês forem fazer site, né? Então eu vou usar uma cor específica da empresa, né, que eu estiver fazendo o site. Então, dentro do padrão CMYK, ele usa essa combinação, e dentro do RGB, que é o que me interessa, ele usa dessa maneira. Então, o R fica no 178 e os demais ficam zerados, tá? Então eu vou criar aqui, né, pro meu site, tá, ok? Deixa eu só voltar. Dentro, tá? Eu estou criando aqui, olha, dentro do head, eu vou criar uma área de style e vou criar, né, lembrando que eu abro aqui style, fecho a tag e vou criar a minha classe de cor, tá? Então, só para colocar aqui, né, eu vou colocar CPS, tá? Então, como eu estou criando uma classe, né, com a minha cor, lembrando que classe né, a regra aqui no CSS, ela precisa começar com ponto, tá? Então eu estou criando uma classe. E aí eu vou colocar aqui o meu background color. Pessoal, isso aqui vem das nossas aulas de CSS, tá? Eu vou usar o RGB, aonde eu tenho 178 para o R, que é o vermelho, e 0 para os demais, tá? Simplesmente dessa maneira. Então eu criei uma classe do CSS chamada CPS, ok? Se eu executar aqui, repare que, na verdade, eu tirei, né, e ele voltou aí o cinza, tá? Eu vou usar dentro desse primeiro aqui, olha,
Na sequência eu vou colocar um CPS aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa cor que eu montei. Então esse vermelho que vocês estão vendo não é um vermelho do Bootstrap, até porque no Bootstrap, olha, seria o BG Danger, tá? Mas olha só, BG Danger, tá? Não é a cor do Centro Paulo Souza. A cor do Centro Paulo Souza é essa daqui. Por isso que eu criei uma classe. Então, mesmo no site de vocês, isso pode vir a acontecer, tá? Então vamos lá, vamos executar aqui, tá? E agora sim, olha, fiz o vermelho do Centro Paulo Souza de acordo até com o manual de identidade aí do Centro Paulo Souza. Esse tom vermelho, só para vocês terem uma ideia, mudou, né? Para 2019 ele era um tom um pouquinho mais forte aí em relação, né, a esse ano, tá bom? Então fica dessa maneira e aí ele traz, né, outras informações, né? Então para nós isso já serviu e aí deixa eu fechar e voltar para cá, tá? Então fica como uma complementação da aula de cores, tá? De cores, eu não preciso ficar preso às cores do Bootstrap, eu posso vir a criar as minhas, né, para o meu site. Eu sempre brinco, né, dando um exemplo do Palmeiras, eu preciso fazer um site para o Palmeiras, então eu tenho um tom de verde para utilizar. A mesma coisa aqui do Centro Paulo Souza, preciso fazer um site para uma escola do Centro Paulo Souza, então eu preciso respeitar as cores do Centro Paulo Souza. Então ele usa esse tom vermelho, né, um vermelho aqui mais pro vinho, tá bom? Pessoal, dúvidas?